Leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Um corpo permanece em repouso, velocidade é igual a zero, em movimento retilíneo uniforme, velocidade é igual a constante, se a resultante das forças que atuam sobre ele for zero. Ou a lei que diz o seguinte: todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Se um ponto material estiver livre da ação de força, a velocidade vetorial permanece constante. Galileu, estudando uma esfera em repouso sobre um plano horizontal, observou que, empurrando-a com determinada força, ela se movimentava. Cessando o empurrão, a força, a esfera continuava a se mover até percorrer determinada distância. Verificou, portanto, que a esfera continuava em movimento sem a ação de uma força, e que a esfera parava em virtude do atrito entre ela e o plano horizontal. Porém, do plano horizontal, observou que o corpo se movimentava durante um percurso maior, após cessar o empurrão. Se pudesse eliminar completamente o atrito, a esfera continuaria a se movimentar por inércia, indefinidamente, sem retardamento, isto é, em movimento retilíneo uniforme. Então, o equilíbrio é a força resultante, que é igual a zero, né? Possibilidades de equilíbrio, repouso, movimento retilíneo uniforme, né? Um corpo em repouso tende a ficar em repouso, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, a segunda lei é a lei da dinâmica. Uma força resultante cria uma variação na velocidade do corpo. Essa variação de velocidade é proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa do corpo, ou seja, quanto maior a força resultante que atua no corpo, maior será a sua variação de velocidade. E quanto maior a massa do corpo, menor será a sua variação de velocidade. Este enunciado é expresso através da equação abaixo. Força é igual a massa vezes aceleração. Lembre-se que a aceleração A é a variação da velocidade em um intervalo de tempo, né? F é a força, M é a massa, é a aceleração. E FR é a força resultante, é a representação de duas ou mais forças como uma única força equivalente. A unidade, né, força é igual a massa vezes aceleração, logo a unidade de força é quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Essa unidade recebe o nome de Newton, né? Uma outra unidade muito usada é o kgf, né, o quilograma por força. 1 kg por força equivale ao peso de 1 kg padrão a nível do mar e latitude 45 graus. A terceira lei de Newton é a lei da ação e da reação. Quando o corpo A exerce uma força no corpo B, o corpo B também exercerá uma força no corpo A de mesma intensidade, mas com sentido oposto, pois toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas no sentido contrário. Como o cavalo se move? Se você diz que o cavalo empurra o chão, está absolutamente certo, mas o que faz realmente o cavalo andar é a força de reação que o chão faz no cavalo. Poderíamos esquematizar tudo da seguinte forma, né? A força que o cavalo faz no chão, a força que o chão faz no cavalo. Mas o cavalo tem que puxar a carroça. Como ficaria o esquema das forças com a carroça? É preciso lembrar que da mesma forma que o cavalo puxa, ela segura o cavalo, ou seja, aplica nele uma força de reação para trás. Então, a força que o cavalo faz na carroça é a força que a carroça faz no cavalo. Essa discussão mostrou dois pares de força de ação e reação. O primeiro representando a interação entre o cavalo e o chão, e o segundo mostrando a interação entre o cavalo e a carroça. Mas para entender o movimento do cavalo que puxa a carroça, podemos fazer um esquema somente com as forças que são aplicadas nele, né? A força que a carroça faz no cavalo é a força que o chão faz no cavalo. Se o cavalo consegue se mover para frente é porque a força que o chão faz no cavalo é maior que a força que a carroça faz no cavalo. Portanto, o cavalo tem que aplicar uma grande força no chão para que a reação deste também seja grande. Se não for assim, ele patina e não consegue arrastar a carroça. E a carroça, como ela se move? É claro que ela se move porque o cavalo a puxa. Mas não podemos nos esquecer que, além do cavalo, a carroça também interage com o chão, que a segura através do atrito. Evidentemente, a força que o cavalo faz na carroça tem que ser maior do que a força que o chão faz na carroça. Então, a força que o cavalo faz na carroça é a força que o chão faz na carroça. É importante observar que as forças que constituem um par de ação e reação atuando em corpos diferentes, logo elas não se anulam, né? É importante observar que as forças que constituem um par de ação e reação atuando em corpos diferentes, logo elas não se anulam, né?
É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, vista, babies. E até a próxima.